escrever um texto científico, um artigo científico, um artigo para ser publicado em uma revista científica, em um periódico científico. Nós iremos falar agora. Se não curtiu, não deixa de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Mas vamos lá. Primeiro ponto, primeira etapa de elaboração é a escolha do tema. O que é que precisa, professor? O tema ter relevância científica. Então o tema deve ser relevante para a área de estudo e para a comunidade acadêmica. Deve ser algo importante, que a academia entenda que é importante a ser discutido. Viabilidade. O tema deve ser viável de pesquisa, com dados e recursos disponíveis. Tem alunos, alunas ou pesquisadores, pesquisadoras que querem pesquisar algo que nós não temos nem literatura suficiente. Então tem que ter cuidado na escolha do tema para saber se você vai ter gás, se você vai ter recursos literários, recursos de pesquisas científicas para construir o seu texto. Porque de repente você quer ser tão inovador, mas tão original, que você pega um tema, uma temática inviável, que não tem discussão sobre. E você não pode construir do zero. Isso aqui não é uma tese de doutorado, isso aqui é um artigo científico. Então o artigo científico tem que ser viável. Tem que ter já um percurso teórico de discussão, o qual você possa usar como subsídio para construir o seu texto. Interesse, o tema deve ser interessante para o autor, para que ele possa se dedicar à pesquisa com entusiasmo. Vou falar do interesse, mas repito sobre a viabilidade. Filhos, filhinhas, quando vocês pensarem em um tema, pensem em algo viável, porque se você não escolher um tema viável, for para uma originalidade meio que absurda aí, você não vai ter gás para escrever, você não vai ter com o que preencher as 12, 15, 20 folhas, 20 laudas que um artigo científico exige para uma revista científica. Dependendo da revista aí você vai ter entre 10 a 20, entre 15 a 25, você vai olhar nas diretrizes lá e eles vão dizer quantas laudas. Tem alguns artigos que diz a quantidade de palavras. Isso aqui não é uma tese de doutorado. Então, tem que ter uma viabilidade no tema, que seja viável e que seja de seu interesse. Quanto mais interessado no artigo você estiver, mais, não tenho dúvida dessa dica que eu estou dando, mais certeiro você vai ser em escolher o seu tema. Por quê? Porque quando você tem tesão em um tema, você vai querer ler tudo sobre aquele tema e muito provavelmente o seu artigo vai ser um artigo de excelência. Beleza? Então vejamos o ponto 2. Definição dos objetivos e da metodologia. Escolhi o tema, agora eu quero saber, ou preciso definir, quais os objetivos. O que é o objetivo com o meu artigo? Qual é a metodologia que eu vou seguir? Qual é o passo a passo? Qual é o percurso? Objetivos, o que se pretende alcançar com a pesquisa? Onde você quer chegar? Qual é o seu objetivo? Metodologia, quais os serão utilizados para a coleta e análise de dados? O que é que eu vou usar enquanto método? Eu, por exemplo, discuto a pós-modernidade, discuto as subjetividades. Então eu adianto sempre para os meus leitores que para discutir pós-modernidade eu irei me fundamentar, ou irei fundamentar a minha pesquisa em Zygmunt Bauman. E para discutir subjetividades eu vou utilizar Stuart Hall. Então eu digo qual método que eu vou usar. As minhas pesquisas são pesquisas bibliográficas. Basicamente eu preciso de livros, textos e um computador. Eu não saio para coleta de dados. Mas se você precisar coletar dados, fazer entrevistas e as fontes, você tem que dizer qual é o método que você vai usar. Bom, vou fazer entrevistas. Beleza. A partir de que metodologia? A elaboração das perguntas é a partir de que metodologia? A condução da entrevista é a partir de que metodologia? De que método? Método de quem? Onde é que você viu esse método? Dá certo? Quem é que é o responsável por esse método? A análise das respostas. Você vai usar que método? Então assim, se eu vou para uma metodologia de coleta de dados, por exemplo, eu tenho que saber o método que eu vou utilizar. Se eu vou para uma análise histórica, por exemplo, eu tenho que dizer qual é o método que eu vou usar. Então, a metodologia é extremamente importante e você precisa apresentar ela no seu trabalho. Fiz entrevista com a comunidade do meu bairro. Tá bom, tem quantos habitantes quantos mil habitantes no seu bairro? Você fez um recorte de quantas pessoas? É viável mesmo esse tipo de pesquisa? Quem disse que isso dava certo? Onde isso deu certo? Aí você vai ter que apresentar os teóricos que fundamentam e que dão sustentação ao método que você está usando para fazer essa pesquisa. Eu acho a metodologia a parte mais chatinha, mais difícil, sobretudo quem vai para a coleta de dados. No meu caso, como são textos ou pesquisas bibliográficas,
o meu método, a minha metodologia é descrevendo os autores que eu percorro para discutir cada temática ou cada conceito. Beleza? Continuemos no 3. Pesquisa e coleta de dados. Levantamento bibliográfico, busca por livros, artigos e outras fontes de informações sobre o tema. Então é importante que, depois de garantir os objetivos, escolhi o tema, delimitei os objetivos e a metodologia. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou levantar dados, baixar artigos científicos sobre a temática que eu estou discutindo, separar livros, buscar informações e fontes que vão dar sustentação para o meu trabalho. Trabalho de campo, observação, entrevistas, questionários e outras técnicas de coleta. Então, na pesquisa de coleta de dados, você vai fazer o levantamento bibliográfico, como eu já expliquei, e agora o trabalho de campo. Quem vai fazer trabalho de campo já tem que colocar na sua agenda minimamente bem organizada, na sua metodologia, o que é que você pretende fazer como trabalho de campo e já começar a iniciar os procedimentos, seja de observação, seja de questionário, entrevistas, enfim, essa é a parte da pesquisa de coleta de dados, para depois construir o seu texto. Você não vai construir o seu texto antes dos resultados do seu questionário, da sua entrevista, da sua observação. Sei lá, você vai observar determinado grupo social, você vai observar determinada experiência religiosa, você vai observar alguma coisa. Você não vai construir o seu texto antes de observar e de descrever a sua observação, né? Do que você observou e a partir da metodologia da qual você se utilizou para fazer determinada observação. Beleza? Então continuemos. Parte 4. Análise e interpretação dos dados. Defini o tema, objetivos e a metodologia, fui coletar os dados, sejam os bibliográficos, os textos acadêmicos, os livros, seja a coleta de dados, de observação de questionários. Agora eu vou analisar e interpretar esses dados. Organização dos dados, classificação, categorização e tabulação dos dados coletados. Meus pêsames para quem vai fazer trabalho de campo, porque isso é muito complicado, é bem dificilzinho, mas os dados têm que ser analisados sobre determinada metodologia que você já estabeleceu anteriormente. Análise, aplicação de técnicas estatísticas ou qualitativas para interpretar os dados. Lembra que a gente falou na metodologia? Você vai analisar os dados agora. Você foi lá para uma observação, ou fez um questionário, ou fez uma entrevista. Agora você vai analisar o resultado desse questionário, dessa entrevista, dessa observação. Vai analisar a partir da ótica de quem? Qual é o teórico que fundamenta a tua análise? Como é essa análise? Ela está à procura de quê? Que método científico você está usando? Beleza? Então sempre está preso à metodologia que a gente viu anteriormente. Isso na pesquisa de campo. Na pesquisa bibliográfica você vai fazer a análise dos teóricos que você colocou, que você atribuiu. 5. Redação e formatação do trabalho. Depois de tudo isso, de coletar os dados bibliográficos, por exemplo, ler livros, ler artigos, etc., ou coleta de dados empíricos, como questionário, entrevista, depois de analisar todos esses dados, seja analisar as minhas leituras, seja analisar os dados coletados, eu agora vou escrever o meu trabalho. Então, a estrutura do trabalho ela é uma introdução, um desenvolvimento, a conclusão e as referências bibliográficas. Quase não foge desse padrão. Há revistas de outras áreas do conhecimento que não as ciências humanas que trabalham com outra estrutura. Por exemplo, tem uma parte de metodologia separado ou resultado separado da conclusão. Beleza? Quando o trabalho é mais empírico, quando é um trabalho acadêmico mais de laboratório, por exemplo. Mas nas ciências humanas, normalmente você tem o resumo, né, os elementos pretextuais, título, resumo, aí vem uma introdução, que a gente vai falar daqui a pouco, o desenvolvimento, que eu vou explicar como é que se faz daqui a pouco, e a conclusão. Depois as referências que você utilizou para fazer o trabalho. E nessa formatação nós seguimos normalmente as normas da ABNT ou da revista científica para a qual o trabalho será submetido. Lembro sempre, tem revistas que trazem regras diferentes de ABNT. Não são muitas, mas ela muda um pouquinho por conta da adequação, a formatação da revista. Então você normalmente vai seguir a ABNT, mas é importante você ir para a revista, no site da revista, ver as diretrizes para os autores. E lá ela vai dizer direitinho o que você tem que fazer. Revisão e aprimoramento do trabalho. Essa eu curto. Primeiro, leitura crítica.
Revisão atenta do trabalho para identificar erros gramaticais, ortográficos e de conteúdo. Olha, essa parte eu confesso eu odeio. Depois que o trabalho está pronto, eu já estou cansado, aí eu tenho que ler todo o trabalho, eu odeio. Então, normalmente, eu faço essa sugestão aí, ó, solicitar feedback de colegas, professores ou orientadores. Então, eu peço que amigos meus da área que eu confio intelectualmente e confio como pessoa, ou professores ou orientadores, possam estar avaliando o meu texto. Isso não quer dizer, desculpa, que você não faça a sua revisão, mas que você pode contar com a ajuda de outros revisores, até porque quem vê de fora o texto vê erros que nós não vemos. É muito comum autores publicar livros, mesmo depois de revisão gramatical, ortográfica, etc., e ainda encontrar erros numa segunda leitura. Então, assim, é muito complexo você ler o seu texto e ficar procurando, por exemplo, erros gramaticais ortográficos, porque você fica muito vidrado no conteúdo. Então, sugestão, pede ajuda de um amigo da área, sobretudo, do professor, professora ou orientador e orientadora para fazer essa revisão. Beleza? Fechamos as etapas, vamos agora para a estrutura do trabalho acadêmico. Essa estrutura é bacana. Normalmente, em trabalhos acadêmicos, nós discutimos três elementos: os pré-textuais, os textuais e os pós-textuais. Assista a essa aula completa ou a continuação do próximo tópico acessando o link na descrição desse vídeo.